gente, boa tarde, tudo bem? Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho dos acidentes ósseos do esqueleto apendicular. E hoje vamos falar do membro superior. Então, acidentes ósseos. O que seria os acidentes ósseos? Os acidentes ósseos, eles são características anatômicas da superfície dos ossos. Eles podem ser elevações, depressões, orifícios que surgem nos ossos e que muitas vezes são resultados de forças de tração ou de compressão que esse osso vai sofrer. Eles podem surgir em qualquer lugar onde haja inserção de tendões, ligamentos e fáscias ou onde haja artérias que penetram nos ossos e estejam adjacentes a eles. Outras formas também que as formas ósseas ocorrem relacionadas com a passagem de um tendão ou para controlar o tipo de movimento em uma articulação. Então, vamos ver um pouquinho dos acidentes ósseos dos membros superiores, do húmero, ulna, rádio, ossos do carpo, metacarpo e falanges. E também vou falar da cintura escapular, tá? Que é a escápula e a clavícula. O húmero, ele é o maior e mais longo osso do membro superior. E ele possui 12 acidentes anatômicos. E esses acidentes anatômicos é a cabeça, o colo anatômico, o colo cirúrgico, tubérculo maior, tubérculo menor, tuberosidade deltoide, epicôndilo medial, epicôndilo lateral, tróclea, capítulo, fossa coronoide e fossa do olecro. Aí aqui do lado eu coloquei uma imagem para vocês mostrando a vista posterior e a vista anterior. Antes da gente começar a falar sobre os acidentes, vamos dividir o húmero em porção proximal, porção média e porção distal, para ficar um pouco melhor para a gente poder entender. Aqui na vista posterior, nós temos a cabeça do húmero. A cabeça do húmero, ela vai sempre se articular com a cavidade glenoidal da escápula. Sempre. Aqui, que não está marcado, nós vamos ter o colo anatômico. Aqui, um pouco mais para baixo, temos o tubérculo maior. Aqui na porção média, nós temos a tuberosidade deltoide, que ela vai ficar entre o tubérculo maior e o tubérculo menor. Aqui já na parte distal, nós encontramos a fossa do olecrano, o epicôndilo medial, epicôndilo lateral, tróclea e o capítulo. Aí na imagem vocês podem ver que a tróclea e o capítulo são bem parecidinhos. E o que a gente faz para diferenciar esses dois? Dá para ver aí que a tróclea ela é bem mais pontudinha que o capítulo. O capítulo é mais arredondadinho e a tróclea mais pontudinha. Então, assim dá para a gente saber a diferença das duas. E aqui é a vista anterior do húmero. Aqui também tá a cabeça do húmero, que sempre vai ser medial, o tubérculo menor, o epicôndilo lateral, epicôndilo medial, fossa radial, que tá aqui bem no cantinho, e a fossa coronoide. Este húmero desta imagem é um húmero direito. E como que a gente vai saber se esse húmero, e todos que um dia vocês forem ver pessoalmente, ou em livros, na internet, como que a gente vai saber se ele é direito ou ele é esquerdo? Vou dar uma dica para vocês. Como eu disse para vocês, a cabeça do húmero é sempre medial. Sempre.
a fossa coronoide, ela sempre vai ser anterior. Então, se você pegar um número, ver que a cabeça dele está medial, a fossa coronoide anterior e a fossa do olecrano posterior, você vai conseguir descobrir se ele é esquerdo ou direito. O rádio ele é composto por 4 acidentes anatômicos principais, que é a cabeça, o colo, tuberosidade do rádio e o processo estiloide do rádio. Aí, como a gente vai saber a lateralidade desse rádio? Então, a gente vai saber pela tuberosidade do rádio, que ela sempre vai estar anterior, e pelo processo estiloide do rádio, que ele sempre vai estar medial. Aí a gente vai conseguir saber se ele vai ser esquerdo ou direito. Este da foto é direito. A UNA ela vai conter 6 principais tipos de acidentes anatômicos, que é o olecrano, incisura troclear, processo coronoide, incisura radial, cabeça da UNA e o processo estiloide da UNA. Vocês direitinho. Aqui fica o olecrano. O olecrano é que encaixa na fossa do olecrano do úmero. A incisura troclear, ela é aquela que vai se articular com a tróclea do úmero. E o processo coronoide, ele é aquele que vai se encaixar na fossa coronoide também do úmero. E aqui nós vamos ter a incisura radial, que é onde a una vai se articular com o rádio, e ela é sempre lateral. E aqui eu não falei, mas o olecrano, ele é sempre anterior, sempre. Então, aí você vai saber se ele é esquerdo ou direito. Aqui na parte distal, nós temos a cabeça da una. A una é o único osso que tem a cabeça na parte distal. E aqui no cantinho fica o processo estiloide. E essa una aqui, ela é uma una direita. Ossos do carpo. Nos ossos do carpo, nós vamos encontrar o escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezóide, capitato e o amato. Aqui nessa imagem ao lado, na fileira distal, nós vamos encontrar o primeiro, que é o trapézio, o segundo, trapezóide, terceiro, capitato e o quarto, o amato. Lembrando que aqui é uma vista lateral e aqui medial. Na fileira proximal, nós teremos o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme bem pequenininho aqui ao lado. Metacarpos e falanges. Nas falanges, nós vamos encontrar as falanges distais, falanges mediais e as falanges proximais. Todas essas falanges laranjinhas são as falanges distais. Em azul são as falanges médias, em verde as falanges proximais. Lembrando que em nossa mão nós vamos encontrar 5 falanges distais, 4 falanges médias e 5 falanges proximais, devido ao polegar não ter a falange média, tá? E em amarelo está os ossos do metacarpo. E em roxinho, o carpo, os ossos do carpo, que eu já falei anteriormente, tá?
Na escápula, nós vamos encontrar como acidentes anatômicos o ângulo superior, o ângulo inferior, a incisura da escápula, processo coracoide, acrômio, cavidade glenoidal, tubérculo infraglenoidal e a espinha da escápula, tá? Aqui eu coloquei uma imagem com uma vista posterior e uma vista anterior, tá? Aqui na parte distal da escápula vai ser o ângulo inferior. E aqui na parte proximal vai ser o ângulo superior. Aqui nós temos o processo coracoide, o acrômio, a cavidade glenoidal, que vai se articular com a cabeça do úmero, a espinha, a fossa supraespinhal, fossa infraespinhal, e aqui na vista anterior, nós vamos ter a face anterior, o acrômio, de uma vista anterior, e o processo coracoide de uma vista anterior. E na escápula, como que a gente vai saber se ela é esquerda ou direita? O jeito mais simples disso é saber que o processo coracoide, ele sempre é anterior, sempre anterior. E a partir disso, você vai saber se é esquerdo ou se é direito. E aqui eu esqueci de falar de um acidente anatômico, a incisura da escápula. Aqui, tá bom? E por fim, nós temos a clavícula, e ela possui poucos acidentes anatômicos e também não é muito difícil de identificar, não. Aqui nós temos a face articular external, do outro lado temos a face articular acromial, que vai se articular com o acrômio da escápula. Nós temos o sulco do músculo subclávio, a impreensão do ligamento costoclavicular e o tubérculo conoide bem aqui em cima. E como que a gente vai saber se a clavícula é esquerda ou se é direita? Essa aqui da foto, ela é direita. E como que a gente vai saber? O tubérculo conoide, ele sempre vai ser posterior, sempre posterior. E você vai poder ver ele na parte, assim, de uma vista anterior da clavícula. Essa aqui é uma vista anterior da clavícula. Você vai ver o tubérculo conoide na parte inferior. Então, você vai saber se é esquerdo ou direito, porque ele vai estar inferior. E a face articular external vai estar aqui. Gente, então por hoje é só. Espero que tenham compreendido tudo direitinho. E aqui tá as duas referências que eu usei para poder fazer esses slides da aula de hoje, tá? E mais uma vez, não esquece de seguir a nossa faculdade nas redes sociais. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, estarei disponível. Muito obrigada, beijinho.